simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina. Essas são medicações muito prescritas na prática, principalmente do cardiologista. E é muito provável que você tenha algum familiar, algum conhecido, ou até mesmo você tome essas medicações. Mas você sabe mesmo para que elas servem? A melhor forma de tomar? Quais são as indicações? Fica comigo até o fim desse vídeo, que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então a primeira pergunta é, o que são as estatinas? Para que servem? E aqui a gente está falando principalmente da simvastatina, mas isso também vale para as outras estatinas, principalmente a atorvastatina e a rosuvastatina. As estatinas são uma classe de remédio que atua no fígado com o objetivo de diminuir o colesterol. Principalmente diminuir o colesterol ruim, que é o colesterol que a gente chama de colesterol LDL, apesar de ter também um efeito em diminuir os triglicérides e aumentar um pouco o colesterol bom, que é o colesterol HDL. Doutor André, e aí vem a segunda pergunta. Doutor André, mas por que abaixar o colesterol? E, bem, o primeiro ponto que você precisa saber aqui é que uma das coisas mais bem estabelecidas da medicina é o colesterol LDL alto como um fator de risco para ter infarto e ter AVC e ter derrame. Dito isso, nós temos aqui dois cenários. O primeiro cenário é o da pessoa que nunca teve um AVC, um infarto e não tem nenhuma obstrução importante das artérias do coração. E o segundo cenário é o da pessoa que já tem uma obstrução importante das artérias, AVC ou infarto. Vamos falar então primeiro da pessoa que nunca teve. Na pessoa que nunca teve, o nível do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, ele é considerado, junto com outros fatores de risco, como idade mais avançada, sexo masculino, pressão alta, diabetes, cigarro, tudo isso junto é levado em conta na hora de decidir se a gente precisa baixar esse colesterol LDL, que é um fator de risco, para diminuir o risco da pessoa vir a ter um infarto ou um AVC lá na frente. Mas não seria a dieta suficiente? Olha, a dieta ela é importantíssima e deve ser seguida sim. Se for orientada por um nutricionista, melhor ainda. O problema é que, geralmente, a dieta, por mais otimizada que seja para diminuir o colesterol, ela só chega a baixar o colesterol LDL aí 10, no máximo 20%. Então, dificilmente a gente consegue atingir uma redução na pessoa que precisa. Dificilmente a gente consegue atingir uma redução suficiente somente com a dieta. Então a gente falou do cenário da pessoa que nunca teve esses problemas. E na pessoa, por outro lado, que já teve um infarto, que já teve um AVC relacionado ao colesterol alto, ou que tem alguma obstrução importante das artérias do corpo, das artérias do coração, que tem obstrução das artérias da perna, essa pessoa ela precisa ter o colesterol LDL o mais baixo possível. Então, às vezes, uma pessoa que, doutor, mas o colesterol dela era bom, ok, mas mais baixo é melhor, porque a gente sabe que isso reduz a chance de ter complicações no futuro e diminui a mortalidade. Então baixar o colesterol aqui é uma questão realmente indiscutível para essas pessoas. A pergunta seguinte é, doutor André, mas e os efeitos colaterais? Eu leio de tantos efeitos colaterais, tantas pessoas me falam dos efeitos colaterais das estatinas, eu vejo vídeos aqui na internet de pessoas falando que essa conversa do colesterol é mentira, que tem muitos efeitos colaterais da indústria farmacêutica. Olha só, ótimo questionamento. Aqui a gente precisa desmistificar um pouco. Primeiro, as pessoas que falam que o colesterol LDL alto ele não é um fator de risco para AVC e para infarto, isso é uma mentira. Então, infelizmente, nós temos profissionais que, não sei, às vezes não têm uma boa compreensão, mas profissionais que falam que o colesterol elevado, ele não é um fator de risco para a doença cardiovascular. Infelizmente, você não deve ouvir esses profissionais. Esse é o primeiro ponto. Continuando então, pessoal, falando sobre os efeitos colaterais, toda vez que a gente fala em efeitos colaterais, a gente fala da probabilidade. Não é que todo mundo vai ter todos os efeitos colaterais. Então, falando especificamente dos efeitos colaterais das estatinas, é importante saber que mais de 90% das pessoas não vai ter efeito colateral absolutamente nenhum. Os outros 10% menos de 10% na verdade, podem ter alguns efeitos colaterais e a maioria vai ser transitório ou efeitos colaterais leves. E isso deve ser conversado com o seu médico, pois existem estratégias para lidar com isso. E primeiro, se a pessoa sentir alguma coisa, tem que ver se de fato é, porque muitas outras coisas podem causar sintomas que parecem, mas não são efeitos colaterais. Dentre eles, o mais famoso é dor muscular. Essa dor muscular,
Pode ser vários tipos de dor, na verdade, em vários lugares do corpo. E só que às vezes hoje em dia se vê, pelos novos estudos, que na verdade isso é meio superestimado, que muitas vezes as pessoas sentiam dores musculares, muitas pessoas sentem isso no dia a dia, né, em diferentes lugares e atribuíam ao remédio, e na verdade não era por conta do remédio. Mas pode sim haver algum grau de inflamação muscular e aumentar as enzimas no sangue, que se chama CPK, que é enzima muscular, e em casos muito raros, menos de 1 para 10 mil pessoas que usam o remédio, pode acontecer uma reação grave que se chama rabdomiólise, que é quando tem uma destruição do músculo, isso realmente é grave, mas também é muito, muito, muito raro. Pode haver também, em algumas pessoas, muito raro, alguma inflamação do fígado, uma hepatite transitória, mas são coisas que o médico ele vai estar acompanhando. Um ponto importante é que você deve sempre falar para o médico sobre as outras medicações que você faz uso, isso é óbvio, para que ele possa rastrear possíveis interações medicamentosas. Doutor André, e quem não pode então tomar estatina? Boa pergunta. Uma pessoa que com certeza não pode tomar estatina é quem está grávida. Quem está grávida não pode tomar estatina. Pessoas que têm doença hepática, doença do fígado ativa, uma hepatite, também não pode tomar estatina. E existem algumas interações medicamentosas que, se a pessoa for olhar na bula, são 500 remédios, vai parecer que ninguém pode tomar o remédio. Mas, na verdade, muitas dessas interações a gente nem observa na prática e muitas medicações rotineiramente são usadas juntas com as estatinas sem nenhum problema. Tem aquela pergunta também que sempre fazem: doutor André, mas por quanto tempo então eu preciso tomar a simvastatina, a rosuvastatina, a torvastatina? Essa é uma boa pergunta. Entenda que se você parar de tomar, o seu colesterol ele vai subir novamente, certo? Porque essa ação só vai acontecer se você estiver tomando o remédio. A intenção aqui é que você não fique exposta ao colesterol alto como um fator de risco. Se você não estiver tomando remédio, você vai estar exposto a esse fator de risco que a gente decidiu que você não pode ter. E juntando isso tudo, o que eu quero dizer é que não tem um prazo de validade aqui essa medicação, né? Para a maioria das pessoas, isso vai ser para o resto da vida. Então, isso logicamente isso vai ser reavaliado com o seu médico, no sentido de que ele vai rastrear se tem efeitos colaterais, se teve a resposta esperada, se realmente tem indicação, se mudou alguma coisa no seu quadro, entendeu? Então, por outro lado, em pessoas muito idosas, a depender da indicação, se elas já tomam muitos medicamentos, isso pode ser flexibilizado, principalmente muito idosos, isso pode ser revisto. A ideia aqui é que, usando a medicação, você esteja pelo menor tempo possível exposto a esse fator de risco, ou seja, melhor dizendo, que você não esteja mais exposto. Espero que você tenha entendido esse vídeo, o conteúdo que eu trouxe aqui para você. Não deixe de compartilhar com alguém que toma essa medicação, que tem dúvidas. Não deixe também de se inscrever aqui no canal, de seguir e encaminhar para alguém. Muito obrigado.